Salve, salve vascaínos e vascaínas espalhados por todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Dono do Meio Campo. Estamos de volta aí nessa semana em que o Vasco tem uma importante decisão contra o Santos, amanhã, né, quarta-feira. Vamos decidir aí quem é que vai passar para as oitavas de final. E o Vasco vai para esse jogo com um técnico interino, que é o Marcos Valadares, já que o Valentim foi demitido no último domingo, depois do jogo contra o Flamengo. Sobre a queda do Valentim e se foi demitido por cultura do resultado ou não, eu falo sobre no meu blog. Vou deixar a descrição aí, vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês acessam lá, leiam um texto e comentem se vocês acham que o Vasco acertou, demorou demais ou não, se demitiu por cultura do resultado ou não. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o possível futuro técnico do Vasco. Como eu já falei, o Marcos Valadares vai assumir nessa quarta, mas o Vasco não dá sinais de que pretende mantê-lo no cargo, né? Pelas notícias que vêm sendo circuladas aí, o Vasco está atrás de um outro técnico. E vamos falar um pouquinho dos nomes que vêm sendo ventilados. Fiz algumas pesquisas, separei alguns números para a gente ver aí se vale a pena ou não a contratação de determinado técnico. O que eu queria começar a falar é o Dorival. Algumas pessoas falaram o nome do Dorival, mas tá difícil do Dorival ser contratado por causa da pedida salarial. O Dorival não recebe um salário baixo. E, além disso, se eu não me engano, o Dorival, em algum programa, falou que já estava quase se acertando com um clube árabe, o que torna ainda mais difícil a chegada dele em São Januário. Em relação ao Dorival, é um técnico que não é da nova geração, mas também já não é um técnico considerado ultrapassado, né? Mais jovem que o Filipão, mais jovem que o Abel, mas não tão jovem quanto o Marcos Valadares ou quanto o Jair Ventura, por exemplo. O Dorival, o último trabalho dele foi no Flamengo, no final do ano passado, e antes do Flamengo ele trabalhou no São Paulo. Assumiu ali o São Paulo no final de 2018, no final de 2017, conseguiu fazer com que o São Paulo escapasse do rebaixamento e ficou ali no Paulista, no início do Paulista, quando foi demitido porque o time não conquistava resultados e não desempenhava um bom futebol. Em relação aos números do Dorival, no São Paulo fez 40 jogos, somando 2017 e 2018, 40 jogos com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Sendo que no campeonato estadual, no Paulista, foram 5 derrotas em 11 jogos. Então, se você pensar que os estaduais têm um nível mais baixo, era para o Dorival ter saído melhor ali no estadual, coisa que não aconteceu. No final do ano passado, ele foi contratado pelo Flamengo, chegou ali, não tinha tanta pressão em cima dele, porque como ele já pegou o time no final, se ele ganha o título, ele é um herói. Se ele perde, era uma coisa normal. E ele fez até o time jogar bem, o Flamengo foi um time até organizado ali no final do Campeonato Brasileiro. O Dorival no Flamengo fez 12 jogos, com 7 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Eu não sou tão a favor assim do Dorival. Entre os nomes brasileiros, se for para contratar um brasileiro, seria ele. Mas eu não acho que o Dorival vai ser uma boa no Vasco, não. Ele não tem um grande trabalho recente. Na passagem que ele teve pelo Vasco, não foi muito bem, né? E não é um técnico que a gente vê, vamos dizer assim, um padrão de jogo definido. A gente não sabe o que o Dorival vai trazer para o Vasco. Provavelmente vamos fechar a casinha e vamos jogar por uma bola, mas eu não vejo o Dorival jogando da maneira como eu gostaria que um técnico fizesse o time do Vasco jogar. E ainda tem a questão de que tem um salário muito alto, então não sei se valeria a pena, né? Não sei se o preço que ele cobra vamos dizer assim, é um preço justo, é um preço que valha a pena. O outro nome é o mais, vamos dizer assim, o mais ventilado, que é o do Jair Ventura. E se eu já não sou tão a favor do Dorival, do Jair Ventura aí é que eu não sou a favor mesmo, sou totalmente contra. Acho que entre Valentim e Jair, eles têm a mesma proposta de jogo. O Valentim, apesar de se dizer um treinador ofensivo, nunca mostrou isso no time do Vasco. Nunca mostrou isso enquanto esteve à frente do Vasco. E o Jair Ventura é sabidamente um técnico retranqueiro. Quando ele fez um bom trabalho ali no Botafogo, foi fechando a casinha e jogando por uma bola. A torcida reconhecia que esse era o único jeito do Botafogo conseguir alguma coisa, e ele conseguiu levar o time para a Libertadores. Mas a mídia, o pessoal da mídia muitas vezes criticava ele porque se o Botafogo forçasse mais em alguns jogos, tivesse uma saída de bola melhor, gostasse mais da bola, conseguiria sair com melhores resultados. Principalmente
em 2017. Em 2016 ele foi melhor, em 2017 já caiu um pouquinho de produção e o time não conseguiu se classificar para a Libertadores de 2018. Foi aí que a mídia achava que se o time do Jair forçasse mais o jogo, conseguiria sair com melhores resultados. Mas era sempre muito pragmático o time que ele montava, jogava sempre por uma bola, e não vai ser diferente se ele vier a assumir o Vasco. O Jair, depois do Botafogo, acho que deu um passo maior que a perna, resolveu ali assumir o Santos. Também não tem um salário baixo, né? Na saída dele para o Santos, a gente deu para perceber que o salário dele não seria baixo daí para frente. E no Santos, o Jair fez 39 jogos, conseguiu 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Um aproveitamento aí de 44,4%. Pior do que o Valentim esse ano, mas o Valentim, é claro, só teve jogos de estadual e Copa do Brasil. E o Jair não, teve mais jogos além do estadual. Quando assumiu o Corinthians no final do ano, o Jair teve um aproveitamento pífio, né? 31,5%. Dentro das pesquisas aí eu vi que esse foi um dos piores aproveitamentos do Corinthians. Acho que desde quando foi rebaixado, esse foi o pior aproveitamento que o Corinthians teve. O Jair comandou o Corinthians em 19 jogos e só conseguiu 4 vitórias, uma sobre o Alberto Valentim, 6 empates e 9 derrotas. Foi terrível ali no Corinthians, ainda conseguiu classificar o Corinthians para a final contra o Cruzeiro, no jogo contra o Flamengo, mas depois perdeu o título, não fazia nem sentido o Corinthians ganhar a Copa do Brasil no ano passado. Não fez um bom trabalho no Corinthians, né? O aproveitamento mostra isso, e não é só questão de números, não é só cultura do resultado. O time do Corinthians não jogava bem. Pode perguntar para qualquer corintiano aí que ele não quer ver o Jair Ventura nem pintado de ouro. Então o Jair ainda é uma aposta, é um técnico que surgiu bem ali no Botafogo, no final de 2016 e em 2017 também, mas não é um técnico consolidado ainda, a gente não sabe se ele se daria bem no Vasco. O fato é que se ele vier para o Vasco, o time vai jogar sempre por uma bola, e nós, torcedores vascaínos, não aguentamos mais sofrer durante tantos jogos, durante tanto tempo. O time pode até ser que tenha mais raça, mais vontade com ele, até porque seria algo novo, né? Quando surge um técnico novo, o time consegue ali se arrumar por um tempo, mas eu acho que a longo prazo o Jair não daria certo, e também não acho que a pedida salarial dele seja baixa, assim como a maioria dos técnicos brasileiros, e além de mostrar que não teve um grande aproveitamento nos últimos clubes por onde passou. A outra opção do Vasco é Caseira, mas o clube não parece estar apostando muito no Marcos Valadares, não. Deve deixar ele aí só no jogo contra o Santos, pode até ser no jogo contra o Atlético Paranaense ele ainda aí na estreia do Brasileiro, se o clube não conseguir se acertar com nenhum outro técnico. Mas o Marcos Valadares, apesar de eu achar que não ter tanta confiança assim no trabalho dele no profissional, eu acho ele um excelente treinador, mas ele está vindo ainda do Sub-20, ele não treinou um time profissional ainda, seria o primeiro time profissional dele, seria agora no Vasco, e pegar um time assim no meio do caminho, um time que já vem sendo muito criticado pelos torcedores pegando muito no pé, com razão, é claro, mas um torcedor que vem muito pegando no pé do time, ele assume assim no meio da temporada, não teve uma pré-temporada, não sei se seria muito bom para ele, além de que, se ele não for muito bem, vai ficar prejudicado, não sei se ele ainda voltaria para a base, e ele no profissional, a base também perde um bom técnico, né? O Vasco teria que repor um técnico no Sub-20. Mas ele é um técnico que impõe um padrão de jogo para o time que treina. Quem acompanhou o Sub-20 esse ano, desde o final do ano passado, mas especificamente nessa copinha, viu que o time dele tem um jeitão de jogar, é um time bem organizado taticamente, um time que não abdica da bola, um time que tem volume de jogo e um time organizadinho. Por mais limitação técnica que um ou outro jogador tenha, o Valadares ele consegue extrair o melhor de cada jogador. Só que eu não sei se no profissional ele conseguiria isso. Por quê? Uma coisa é você peitar um jogador do Sub-20, um jogador de 18, 19 anos. Outra coisa é você peitar um Max Lopes, um Bruno César. Outra coisa é você ter peito suficiente para barrar o Max, o Bruno César, de repente o Leandro Castan ou qualquer outro jogador que seja mais velho, que seja mais experiente. Eu não sei em relação ao vestiário como ele sairia. Torço muito para que ele dê certo, especialmente pelos nomes que vêm sendo ventilados aí nesses últimos dias. Então minha torcida é toda pro Valadares ir bem nesse jogo contra o Santos, só que o Vasco não pode avaliar simplesmente o desempenho dele simplesmente nesse jogo contra o Santos, né? Não é nenhuma garantia que mesmo que ele faça o time jogar alguma bola, o time vai conseguir passar pelo Santos. Pode ser ali que consiga um resultado positivo,
mas não se classifique. Pode ser que faça o time jogar melhor, mas não se classifique. Então tem que ter um cuidado até para avaliar o trabalho do Valadares. Achar que por causa de um jogo o time foi mal, a culpa é toda dele. Não, tem que ter calma, tem que ter paciência. E se for para manter ele, tem que dar tempo para ele treinar o time, tem que dar confiança, não só a torcida, né? A gente tem que apoiar, até porque ele é um técnico novo, mas a diretoria tem que dar todo o apoio a ele e tem que segurar a barra dele ali. Em relação aos números do Valadares, esse ano, no Sub-20, o Vasco fez 16 jogos, conseguiu 10 vitórias, 5 empates e só uma derrota, que foi no último jogo aí, na Copa do Brasil, contra o América Mineiro, que o Vasco perdeu de 1-0. Em números, ele demonstra ser muito bom, e em questão de jogo, de desempenho, ele também demonstra ser muito bom. Vamos torcer aí para que dê tudo certo com ele no profissional. Antes de continuar o vídeo de hoje, queria pedir desculpas a vocês se vocês estão ouvindo algum fundo musical ou alguma outra voz além da minha. É que eu moro numa rua muito agitada e perto de uma igreja aqui, na frente da minha casa. E especialmente hoje ela tá fazendo bastante zoada. Não sei se vai sair alguma coisa aí no vídeo. Enfim, continuando com a questão dos técnicos. Em relação aos técnicos brasileiros, esses é o que eu vejo com maiores chances de assumirem o Vasco. Ventilaram também o nome do Anderson Moreira, mas felizmente ele acertou com o Ceará e a gente não corre o risco de ver ele aqui no Vasco. Todas as críticas que eu faço aqui não tem nada pessoal, é críticas ao trabalho mesmo. E eu não vejo o Anderson com potencial para treinar o Vasco, também não vejo o Anderson com grandes conquistas na carreira e não vejo também nele Não acompanho muito, mas também não vejo nos times que ele treinou algum padrão, alguma coisa que possa me dar esperança de que ele ia fazer um bom trabalho no Vasco. O nome do Lisca correu ali mais por fora, acho que mais torcedores falando dele do que a própria imprensa, então nem vou comentar muito sobre ele, também não acho que seja uma escolha boa para o Vasco por conta dos problemas que ele tem no vestiário. Acho que não é uma boa para o momento do Vasco atual. O que eu queria ver o Vasco indo atrás, tentando contratar, seria um técnico fora da caixa. O que seria um fora da caixa? Um estrangeiro, um nome de fora, que venha um treinador que mostre que conhece do jogo, um treinador que tenha uma tática definida, um treinador que mostre que sabe organizar o time dentro do campo. Nomes como Aguirre e o treinador aí do Defensa e Justiça, que é o Sebastian, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, vou deixar o nome aqui, mas são nomes que eu iria atrás, faria ao menos alguma sondagem para mostrar que o clube quer algo de diferente. O Aguirre, o último time brasileiro que ele treinou foi o São Paulo. Apesar de ter deixado o São Paulo antes do Campeonato Brasileiro acabar, o Aguirre ele sabe armar um time e dá algum padrão para ele. Tem a questão de que ele faz bastante rodízio, mas no São Paulo esses rodízios já foram reduzidos. E no Vasco seria ainda mais reduzido, até porque a gente não tem, apesar de ter muitos jogadores no elenco, a gente tem poucos com alguma qualidade, né? O Vasco, inclusive, precisa emprestar vários jogadores aí para dar um alívio na folha salarial. Não dá para ficar com um elenco tão cheio, precisa de um elenco mais enxuto. Enfim, o Aguirre no São Paulo teve um aproveitamento de 55,8%. Considerando que ele teve jogos mais difíceis ali no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o aproveitamento dele não foi ruim. Pelo contrário, foi muito superior ao do Roberto Valentim, que teve 33% de aproveitamento apenas. O Aguirre, 55,8% em 43 jogos. 19 vitórias, 15 empates e 9 derrotas. É um aproveitamento aceitável. O time do São Paulo, quando ele assumiu, até demonstrava ser bem definido, ter alguma tática. Depois ele foi perdendo comando, não sei se por conta dos medalhões, não sei se o time cansou, enfim, perdeu um pouco do estilo no final da sua passagem pelo São Paulo, mas é um técnico diferente, um técnico que impõe, faz com que o time jogue com maior intensidade, é um treinador que cobra bastante, é um treinador que que consegue peitar um jogador de maior experiência. Seria, no meu ver, seria uma aposta válida. Entre os nomes que eu falei, seria o meu alvo. Então, entre os que eu já analisei, o do Aguirre seria o meu preferido, mas tem também o Sebastian, lá do Defensa e Justiça. Esse ano não, na temporada 2018-2019, ele comandou o time em 27 jogos, com 15 vitórias, 8 empates e só 4 derrotas. Então, ele tem um aproveitamento bom, né? Não treina um time
assim, tão grande, tão expressivo, então o salário dele também, e ele, além do fato dele ser jovem, né, então a pedida salarial dele não deve ser muito alta. Valeria a pena o Vasco ao menos sondar, ver ali a situação dele. O contrato dele acaba agora, se eu não me engano, no final de junho, então o Vasco teria que ver a questão da multa rescisória, ver como ficaria a questão salarial, mas seria também uma boa aposta. Eu tava vendo um vídeo dele esses dias, provavelmente você vascaíno já viu também. Ele tem uma ideia diferente, ele tava falando da questão de como o jogador sem a bola ele deve se comportar, ou como o jogador sem a bola é importante para fazer com que o time consiga espaços para atacar. Então você vê que é um técnico que pensa diferente da maioria dos técnicos brasileiros. A gente vê que se ele assumisse o Vasco, provavelmente a gente não ficaria naquela de fecha a casinha e joga por uma bola. Seria algo diferente. E um nome que circulou aí, que o Globoesporte.com disse que o Vasco teria interesse, é o do Jorge Jesus. Esse já é um treinador mais conhecido, um treinador mais experiente. É um treinador português que estava comandando um time aí da Arábia Saudita. Nessa temporada, ele com esse time aí, foram 24 jogos e conseguiu 19 vitórias. O Jorge Jesus também já treinou o Sporting, já treinou o Benfica em outras oportunidades e foi bem por onde passou, conseguiu títulos, conseguiu muitas vitórias ali com o Sporting e com o Benfica. E você vê que, mesmo que o Vasco não contrate, já é interessante a gente ver que o clube está pensando fora da caixa, está pensando em nomes ali, vamos dizer assim, fora do comum. Porque a gente já sabe, se vier um Jair Ventura da vida, a gente já sabe como é que o técnico vai se comportar, a gente já sabe qual vai ser o estilo dele. Vai ser ali, retranca, joga por uma bola, a gente vai sofrer o ano todo. Quando você pensa num treinador diferente, num treinador que não é brasileiro, já abre possibilidades para o time jogar de outras maneiras, o torcedor já fica mais esperançoso. Então eu acho que o Vasco deveria focar num desses três técnicos, o Aguirre, o Sebastião ou o Jorge Jesus. O Jorge Jesus eu acho meio impossível, né? Mas o Aguirre, por exemplo, eu já vejo como uma realidade mais próxima do Vasco, algo mais acessível ao Vasco. Espero que o Marcos Valadares saia bem aí no jogo contra o Santos, por uma escalação aí que foi solta aí no Twitter. É uma pessoa não muito confiável, né? Mas enfim, disse que ele treinou ontem já voltando com o Andrei, colocou o Pikachu na lateral, voltou com o Thiago Reis no ataque, depois o Thiago Reis deu lugar para o Max, mostrando uma escalação ali um pouco diferente e que dá um ânimo maior, né? Mantendo o mesmo time, a gente não pensa que o Vasco possa render muito, mas ele fez algumas mudanças ali. Espero que sejam mudanças reais. Não sei a do Pikachu lá na direita se eu concordo muito, mas a volta do Andrei é interessante. O Thiago Reis no time também é interessante, é um jogador mais leve. Eu acho até que o Max é importante para esse momento, mas não para começar o jogo. Acho que o Max deveria entrar no decorrer da partida. E também ele barraria o Cáceres, que vem muito mal nos últimos jogos. Não sei se o Pikachu é o melhor substituto, não sei se valeria mais a pena testar ali o Cláudio Vinck, mas como ele fez poucas partidas, talvez o Pikachu seja mesmo o substituto imediato, né? Seja o melhor ali para o jogo contra o Santos. Então vamos torcer para que o Vasco contrate um técnico que não seja Jair Ventura, contrate um técnico que não seja um técnico retranqueiro, não seja mais do mesmo, porque tirar o Valentim para botar um igual, deixar o Valentim aí, né? Vamos torcer para que o técnico tenha uma ideia, um plano tático definido, seja um técnico que busque um jogo mais pra frente. Nem estou pedindo pro Vasco ter 60% de posse de bola por jogo, não. Mas ser um time organizado taticamente, um time que não sofre tanto, um time que sabe o que fazer com a bola. Vamos esperar aí esse jogo contra o Santos, tomara que a gente consiga classificação, é muito difícil, mas não é impossível. Você que puder ir ao jogo, você que mora ali no Rio de Janeiro, se faça presente, apoie o time até o final. Pense que agora o Valentim já saiu. Então vamos deixar, se for pra vaiar, vamos vaiar o time e só depois que o jogo acabar, né? Durante o jogo não, vamos segurar a onda e vamos apoiar aí, torcer pra a gente conseguir a classificação para as oitavas de final. Então é isso, o vídeo de hoje a gente se encerra por aqui. Continue acompanhando aí o canal, quinta-feira deve sair um vídeo aí com análise do jogo contra o Santos. Continue acompanhando também o blog, vai lá e vê o texto sobre o Valentim, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Continua acompanhando a gente por aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o canal e o blog com os amigos, com as amigas, segue acompanhando a gente e até a próxima. Saudações vascaínas!